amados, hoje é o 6º dia e me foi dado o privilégio de falar sobre o tema que eu esbocei algumas palavras. É lógico que isso aqui não é a totalidade, porque é um tema, um assunto, né? Um assunto muito amplo, muito profundo. E nós acostumamos, e o Espírito Santo falou no meu coração esses dias, pastor Marcos, muitas vezes nós falamos assim: porque a nossa geração hoje não sabe o que é honra. Mas o Espírito Santo falou na minha vida que não é coisa só da nossa geração agora, é coisa da geração passada também. Porque honra e gratidão, ela é estilo de vida. E se nós não desenvolvermos esse estilo de vida, nós nunca vamos desenvolver um coração grato e nem vamos honrar ninguém. Então o Espírito Santo falou: não, meu servo, não é só coisa dessa geração, não. Isso é coisa da natureza humana. E Deus despertou, e o pastor Marcos Ferreira já tomou como, vamos assim chamar, um slogan para este ano: resgatar esses princípios. E nós como igreja precisamos, porque é lógico que hoje isso tem sido mais intenso, cada um por si, Deus por todos. Mas muitas vezes, se Deus for só por mim, melhor ainda, né? Muitas vezes nós falamos: não, cada um por si, Deus por todos. Mas se Deus for só para mim, melhor, né? Então a igreja ela tem esse papel de resgatar, de trazer esses princípios para que nós venhamos ter um coração honrado na presença do Senhor, um coração grato na presença do Senhor. E um dos textos que foi lido nesta noite, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, que fala: quem honra, honra, né? Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então eu quero nesta noite falar a respeito disso, que a gratidão como estilo de vida. A igreja primitiva, ela foi alicerçada sobre 4 princípios. E eles fizeram desses 4 princípios o seu estilo de vida. Eles estavam sempre atentos na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. E gratidão, e o pastor Marcos já abraçou essa ideia, vai passar a ser estilo de vida da igreja O Brasil para Cristo em Vila Taquari. Gratidão como estilo de vida, eu já tomei para a minha vida, vai ser estilo de vida para a igreja O Brasil para Cristo em Cidade Patriarca. Estilo de vida. E um texto que eu quero comentar com vocês, talvez não seja do conhecimento de todos, mas eu acho lindo esse texto. Eu não coloquei, mas não coloquei na revista, na lição, mas ele me veio à tona quando eu estava escrevendo esta lição, que está no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Diz assim esse texto: e disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias.
O que isso tem a ver com gratidão como estilo de vida? A nossa lição diz o seguinte: Deus se alegra muito de um coração agradecido. Qualquer que seja a posição que ocupemos, Deus se alegra. Não há muitas coisas há muitas coisas pelas quais devemos render gratidão. Sonhos idealizados e alcançados, uma família ricamente abençoada, metas batidas e, acima de tudo, Jesus como nosso Senhor e provedor de todas as coisas. Precisamos manter acesa a chama do espírito de gratidão e honra. Metas alcançadas, metas que nós alcançamos, sonhos idealizados. Quando nós aspiramos a alguma coisa que parece impossível, mas aí tem uma grande questão que eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite. A nossa cultura nos leva a agradecer a Deus somente por aquilo que Deus faz. Nós estamos acostumados a agradecer a Deus somente por aquilo que Deus faz. Mas nós temos como estilo de vida, a partir de agora, a obrigação de agradecer, ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele é. Porque quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele é, ainda que por um momento nós não alcançamos as metas estabelecidas, nós não alcançamos os sonhos idealizados, nós não conquistamos o respeito que nos é devido, nós continuaremos agradando e glorificando o nome do nosso Deus, que tem cuidado de nós em todos os detalhes. Então eu li o texto de 2 Reis, capítulo 13, versículo 11. Por quê? Eliseu, ele se tornou o sucessor de nada mais, nada menos do que na minha concepção, um dos maiores profetas da história do povo de Israel. Ele se tornou sucessor do profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? O profeta Elias foi um homem que vivia no anonimato, morava em Tisbé, que era uma região isolada, encrustada no meio das montanhas de Gileade. Se você for no mapa da geografia bíblica, você não vai encontrar Tisbé. Era um lugar remoto, mas Deus que tudo vê, e Deus que tudo pode, e o Deus que nós servimos, Ele tem obras aonde nós não esperamos e faz o que nós não sabemos o que Ele vai fazer. Lá no meio daquela residência humilde de uma família que não era conhecida, de um homem que não era conhecido, Deus chama Elias. Ele chama Elias do anonimato e coloca Elias dentro do palácio. E Elias é colocado dentro do palácio. E ele chega na presença do rei Acabe, um dos piores reis da história do povo de Israel. Porque Israel teve um tempo de estabilidade. Era a monarquia de 120 anos. 40 anos com o rei Saul, 40 anos com o rei Davi e 40 anos com o rei Salomão. Após a morte do rei Salomão, o reino se dividiu. 10 tribos foram para um lado e 2 tribos para o outro lado. E
o reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos. E no período em que Israel esteve nessa grande cisão, se levantaram 19 reis, cada um pior do que o outro. E Deus, no tempo do rei Acabe, levanta o profeta Elias, tira lá daquele lugar que ninguém conhecia e coloca dentro do palácio. O que Deus quer nos dizer nessa noite: eu não sei como era a vida de Elias, mas uma coisa eu tenho certeza: para ele receber o ministério que ele recebeu, com certeza ele era um homem que honrava a Deus e era grato ao Senhor, e ele fazia a diferença. Sem ter o foco, sem ser estrela, sem ninguém falar nada sobre ele, mas Deus estava vendo o coração de Elias. E nesta noite Deus está com os olhos postos sobre a tua vida, e ele procura neste lugar homens e mulheres de coração agradecido e que honram o nome do Senhor, porque ele coloca em evidência, porque a glória é para o nome dele. E esse homem que ninguém conhecia chega na presença de Acabe e fala assim: conforme a minha palavra, não vai chover e nem orvalho vai cair. É brincadeira um negócio desse? Ele não falou assim: olha, Deus está mandando, o Senhor mandou. Ele chega e fala assim: segundo a minha palavra, não vai chover e nem orvalho vai cair. E não choveu e não caiu orvalho. O texto não fala de onde veio essa autoridade, como se manifestou essa autoridade, mas a Bíblia responde. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, fala que Elias orou incessantemente ao Senhor. Depois dele orar com grande veemência na presença do Senhor, aí ele chega com autoridade na presença do rei e fala: segundo a minha palavra. Irmão, só tem coração, só presta gratidão, e tem coração que presta honra quem tem intimidade com Deus. À medida que nós vamos desenvolvendo uma vida de intimidade com Deus, Deus enche o nosso coração de gratidão e honra. Por que eu estou contando a história do profeta Elias? Só para você ter um plano de fundo para entender o texto que eu li essa noite. Eliseu foi o sucessor desse profeta. E aí o texto que nós lemos em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, fala que o rei, algumas versões falam Josafá, outras versões falam Jeosafá, ele precisa ouvir uma orientação de Deus. E aí alguém falou assim: olha, trouxemos profeta meio estranho. Aí o rei falou: não quero ver esses profetas não. Porventura não tem aí um profeta de Deus? Porque é igual hoje, né? Profeta tem um monte, profetada tem um monte, mas profetizar no nome do Senhor só quem tem intimidade com Deus. E aí o rei falou: não quero esses profetas não tem outro profeta aí não. Aí o servo do rei falou assim: olha, tem um Eliseu, e ele é o homem que derramava água na mão do profeta Elias. E eu acho interessante isso daí, porque derramar água na mão do profeta aponta para o sentido de honra. Porque quando nós pensamos no profeta Eliseu, só fazendo um rápido paralelo, Elias, por intermédio
operou 7 grandes milagres. Pela vida de Eliseu, Deus operou 14 grandes milagres. Eliseu recebeu uma porção dobrada, a graça maior. Mas como ele começou? Derramando água na mão do profeta. Meu Deus. A função de Eliseu, diz o texto que agora Elias, devido a algumas lutas e batalhas enfrentadas e no mundo espiritual, Elias agora está tomado por uma profunda depressão. E ele então deseja morrer. E ele sai caminhando, essa palavra você já conhece, ele sai caminhando e deita debaixo de um pé de zimbro, sem força, sem ânimo, sem vontade, sem perspectiva de vida. E o anjo do Senhor aparece a ele e fala: o que fazes aí, Elias? E aquela conversa toda. E o anjo então prepara uma comida, dá para ele, ele come e volta a se deitar e dormir. E eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, se tem crente desanimado, se tem crente tomado por uma letargia espiritual, se tem algum crente tomado por uma situação que talvez você não está vendo nenhuma perspectiva de melhora, o Senhor nesta noite te diz: levanta, caminha, grande é a tua caminhada, eu renovo a tua força, eu te chamo pelo nome. Come e volta a deitar. O anjo desperta ele, fala: levanta, come, porque grande a caminhada. Ele levanta, come, caminha 40 dias e 40 noites, mais de 300 quilômetros. Elias caminhou. Esse Deus, ele tem, não sei vocês, eu vejo assim, na minha intimidade, eu vejo com Deus, eu vejo assim, Deus tem hora que ele me mostra um espírito assim, de humor. Nosso Deus, ele tem, né, um senso de humor maravilhoso, né? Eu fico imaginando Deus olhando. Deus mandou Elias caminhar 40 dias e 40 noites. A decisão foi de quem? Elias. Eu não ouvi, mas falaram que tem um hino que fala assim, que Deus tem um controle remoto. Mas ele não tem não, porque senão Deus teria que desligar Elias, né? Mas Deus deixou, Elias foi, caminhou 40 dias, 40 noites, entrou na caverna. Deus está chamando. 40 dias e 40 noites caminhando, entrou numa caverna. E ali o Senhor se manifestou, falou: o que fazes aí, Elias? E aí ele estava cheio de queixas, ele estava cheio de questões não resolvidas. E é terrível quando nós caminhamos na presença do Senhor com questões não resolvidas. Nós precisamos resolver as nossas questões. Nós precisamos nos resolver diante de Deus, senão nós ficamos travados. Aí ele começa a falar: não, Senhor, sabe o que é? Porque todo mundo te deixou, só eu fiquei como profeta. E aquela conversa toda. E aí Deus falou: não, ainda tem uma obra na tua vida, mas agora o negócio é o seguinte: você vai ter que voltar nesses 330 e poucos quilômetros novamente.
porque você ainda tem missão, você ainda vai ter que ungir um rei, você vai ter que ungir o teu sucessor, porque você não está sozinho, ainda tem um grande grupo de homens que não se prostraram diante de Baal e clamam pela minha presença. Aí Elias teve que montar 300 e poucos quilômetros. E ele vai e ele encontra Eliseu. Eliseu era lavrador, estava arando a terra. Aí chega Elias, toca em Eliseu, e Eliseu agora é impactado pela presença da unção de Deus, e ele corre atrás de Elias e fala assim: olha, deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe, e eu vou te seguir. E Elias fala para ele: não fiz nada. Não fiz nada. Mas Eliseu vai, espera o pai e a mãe, o arado que ele estava usando, ele quebrou, fez uma fogueira, matou os bois. Sabe o que eu vejo nessa atitude de Eliseu? Eliseu poderia ter guardado os bois, poderia ter guardado o arado e falado assim: se não der certo eu volto. Mas quando ele quebra, quando ele se desfaz das juntas de bois, está falando: o Senhor me chamou e já deu certo. Já deu certo. Eu não volto mais para essa situação. Deus está falando para você e para mim nesta noite: o que você está querendo nesta noite? Ah, como eu ouvi essa palavra nos últimos dias, nos últimos meses. Quanto temor, pastor Marcos, quanto medo passou pela minha cabeça. Eu experimentei em 2019 uma situação que nunca tinha experimentado na questão financeira, na questão administrativa da igreja, a ponto de muitas vezes me perguntar como vai ser, como será, que jeito que vai ser. Mas o Senhor muitas vezes falava no meu coração: o que tens? Aí eu aprendi um princípio maravilhoso que eu quero ensinar para vocês. Aprenda a depender mais do provedor do que da provisão. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. E não é emoção, não. Eu sinto realmente a presença de Deus neste lugar. Aprenda a depender mais do provedor, do Jeová Jireh, do que da provisão. A provisão acaba, mas o provedor continua. Aí Eliseu começa a seguir Elias. E eu penso nesse texto, irmão, porque muitas vezes eu tenho de Brasil para Cristo, eu vim de um outro ministério, 16 anos como pastor no Brasil para Cristo. Vou completar 24 anos de vida pastoral agora no mês de julho, 24 anos como pastor. Pelo meu ministério já passaram várias pessoas. Pessoas que, por algum momento, despejaram água na minha mão. Despejaram água na minha mão. Mas só o tempo pôde mostrar que a água que era despejada na minha mão tinha um interesse por trás disso. Enquanto a pessoa estava lutando pelos seus próprios interesses, havia o prazer em despejar água na minha mão. Mas só que eu estou falando nesta noite de gratidão como estilo de vida.
E Eliseu, ele tinha o prazer de despejar a água nas mãos de Elias, quando Elias ia se banhar. E eu fico imaginando, eu mergulho na história, e fico imaginando, pastor Marcos, irmã Elisete, eu fico imaginando as pessoas em volta olhando e falando assim: olha lá, ó o puxa-saco do profeta. Olha lá, ó, quer alguma coisa do profeta. Ah, você vai ver o que vai ser. E Eliseu estava lá, despejando água na mão do profeta. Sabe por quê? O interesse de Eliseu não estava em tomar o lugar do profeta, mas era estar ao lado do profeta, aprendendo com o profeta e crescendo com o profeta. E outra coisa mais importante que eu descubro, que a gratidão era estilo de vida de Eliseu. Ele não despejava água na mão do profeta só para ser profeta, não. Aquilo fazia parte do seu estilo de vida. Como assim, pastor? Eu provo. No livro de 2 Reis, ali no capítulo 4, você tem que ler o capítulo, fala que Eliseu, todas as vezes que ele ia para Sunem, ele passava ali pela cidade, e ali tinha uma mulher rica, com dinheiro, e todas as vezes que o profeta ia naquele lugar, ele era convidado a entrar na casa daquela mulher, e ali era dado pão, água para o profeta. E um certo dia a mulher falou assim para o seu marido: olha, este homem que vem até nós, eu sei que este homem é um homem de Deus. Ele entra na nossa casa, ele se alimenta, mas ele sai. Eu não sei aonde ele fica, eu não sei aonde ele dorme, mas eu tomei uma decisão. E ela comunicou a decisão ao seu esposo: vamos construir uma casa, um cômodo, vamos colocar dentro desse cômodo algumas coisas essenciais para o conforto deste homem. E todas as vezes que ele vier, ele não vai entrar, comer e sair andando por aí, não. Ele vai ter um lugar para se alimentar e para descansar. E assim foi feito. Aí um dia Eliseu, olhando a situação, o homem com o coração agradecido, cheio de gratidão, ele fala assim: o que eu posso fazer para honrar esta família? Oh, meu irmão, oh, minha irmã, aprenda esse princípio. Isso é algo tão profundo. Quando você aprende a ser grato, quando você aprende a honrar, Deus reserva coisas maravilhosas do seu tesouro. E ali diz que o servo de Eliseu falou assim: essa mulher habita no meio do seu povo. Ela é rica, não tem necessidade de nada. O marido já está com a idade avançada, ou seja, já passou do tempo de dar filho à mulher. Favores ela não precisa. Mas eu observei algo: essa mulher não tem filhos. Sempre falta alguma coisa na nossa vida, e Deus está cuidando disso. Tem detalhes na tua vida que só Deus conhece, mas Ele está cuidando disso. Eu não sei se vai dar para seguir aqui atentamente os pontos, mas, irmãos, eu vim disposto a profetizar neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Só voltando um pouquinho na questão de detalhes, e eu vou tentar trazer alguns textos para refrescar a memória de vocês. Depois que Elias profetizou para Acabe,
Deus fala assim para Elias: agora você profetizou, falou que é segundo a tua palavra, agora você vai lá para a banda do Querite, aonde passa um riacho, você vai ser alimentado pelos corvos, eles vão trazer pão, 2 vezes por dia, pão e carne, e você vai beber da água do Querite. Elias foi. E nesse intervalo fala que Acabe estava caçando Elias de todas as maneiras. Aí, irmãos, passado um tempo, a água do Querite secou. Elias ficou esperando os corvos aparecerem, não apareceram. Mas Deus cuida de cada detalhe da minha e da tua vida. Ele estava cuidando de Elias, ele falou assim: agora você vai levantar e você vai para um lugar, para a casa de uma mulher. Irmão, se Deus tivesse falado assim para Elias: olha, você vai para a casa de uma mulher, você vai sustentar uma viúva, você vai trabalhar para sustentar aquela viúva, eu creio que Elias iria ficar feliz, porque ele sairia dali do Querite com um ministério. Mas olha o que Deus faz. Deus humilha os seus servos para depois exaltar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Irmãos, o que? Eu vou para a casa de uma viúva e depender da viúva, porque Deus falou: você vai e é a viúva que vai te sustentar. Irmãos, em sã consciência, nos dias de hoje, o que Elias iria ouvir? Aproveitador, charlatão, está se aproveitando da fé de uma humilde mulher. Olha que coisa ridícula. Irmãos, não é uma humilhação o homem depender? Mas não se preocupe não. O ano de 2019, por muitos momentos, eu vivi sustentado pela fé, pela ajuda de uma viúva. Teve momentos que foi difícil. Mas Deus estava preparando algo maravilhoso para a minha vida. Elias não estava onde Deus mandou? Lá no Querite ele não estava onde Deus mandou? Ele não estava fazendo o que Deus mandou que ele fizesse? Mas o ribeiro secou. Ainda que o teu ribeiro esteja seco nesta noite, as fontes eternas estão jorrando sobre a tua vida, sobre este lugar. Se você crê, levante a tua mão, glorifique o nome do Senhor. E se você quiser, dê uma expressão de alegria, gratidão, aplaudindo e fazendo festa, porque a vitória de Deus está se manifestando. Eu creio em nome de Jesus. Aleluias! Oh, Espírito de Deus! Aleluias! Oh, Deus maravilhoso! Aí, irmãos, eu vejo que gratidão era o estilo de vida de Eliseu. Porque Eliseu chega na casa daquela mulher, ele é sustentado. Não agora de Elias, estou falando de Eliseu. Ele fala assim: eu gostaria de fazer alguma coisa para esta mulher, mas essa mulher é rica, ela habita no meio do povo dela. Se ela quiser falar com o rei vai ouvi-la, porque ela é nativa daqui. Ela não tem necessidade de nada. Eu sempre brinco lá na igreja, eu falo assim: irmãos, vocês parem com essa mania de achar que o pastor tem que saber tudo.
tem que saber de tudo. Eliseu era homem de Deus, mas quem foi que falou com ele a respeito de uma situação que poderia trazer uma grande honra na vida daquela mulher? Geazi. Geazi falou para ele: olha, essa mulher verdadeiramente tem tudo, mas falta algo muito importante para a cultura, principalmente para a cultura daquela época. Ela não tem filhos. Aí Eliseu falou assim: é verdade, eu preciso honrar essa mulher. E ele manda chamar a mulher e fala assim: olha, no próximo ano você dará à luz a um filho. Aleluias. E nós temos desenvolvido esse estilo de vida. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso realizar? Como é que eu posso demonstrar gratidão no lugar? Eu estou falando muito na igreja lá na cidade patriarca, para os novos convertidos. Eu tenho falado para eles: aprendam a frutificar, da lição passada, do ano passado, aprenda a frutificar no lugar aonde você é plantado. Isso é gratidão, isso é honra. Salmo 116, verso 11, fala de alguém que tinha a gratidão como estilo de vida. Louvado é o nome do Senhor. E nós vemos esse cuidado, e eu vou ler até só ver aqui qual é o versículo. É o 12, desculpa, o 12. Ele fala assim: dizem que algumas pessoas dão autoria desse salmo para Ezequias, o rei Ezequias, quando Ezequias foi curado daquela enfermidade mortal, que o profeta Isaías foi até a presença de Ezequias e falou: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver mais, aquela coisa toda. Diz o texto que Ezequias virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo, se humilhou na presença do Senhor, e estava ainda Isaías no átrio do palácio, e veio novamente a palavra do Senhor ao profeta falando: vai, volta, diga a Ezequias que ele não vai morrer mais, mas eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. E quando ele é curado da enfermidade, ele fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? Aí muitas vezes, irmãos, basta vir um vento contrário, nós já ficamos desanimados, já deixamos de agradecer, deixamos de ser gratos, deixamos de honrar, achamos que é o fim. Mas Deus, nesta noite, nos ensina, nos desafia, nos provoca a desenvolvermos um estilo de vida em gratidão ao Senhor. Irmãos, eu falo que muitas vezes Deus tem um estilo tem um senso de humor incrível, porque eu estava com a causa na justiça, de uma causa trabalhista, de uma empresa que eu trabalhei pouco tempo nessa empresa, e essa empresa faliu. E aí entrei na causa na justiça, e já há 10 anos estava essa causa na justiça. E eu estava orando, falei: Senhor, eu sei que não é muito, mas vai me ajudar, porque nós estamos construindo em Camanducaia, e o carro, a gente levava o carro cheio de gente, cheio de pessoas, cheio de ferramenta, acabou com o carro.
Então precisava fazer tudo no carro. E eu naquela situação, e orando, falo, Senhor, tenha misericórdia, vem com a providência. E teve momentos que eu falei, sabe de uma coisa? Deixa isso para lá. Porque eu estava olhando na provisão. Aí o Espírito de Deus falou assim, olha para o provedor. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Olha para o provedor. Irmãos, eu tive, humanamente falando, alguns momentos que eu falava assim, queria bater aquele desânimo. Mas eu continuei, servindo a Deus com alegria, louvando ao Senhor. Um dia eu estava assim na porta da igreja, pensando em algumas situações assim. Aí chegou um irmão que foi levar a esposa, a esposa dele congrega na nossa igreja, e ele não congrega, ele congrega em outra igreja. Ele foi levar a esposa, aí a esposa desceu, entrou na igreja, aí ele ficou dentro do carro conversando com outro senhor que os levou até a igreja. Aí eu vi eles conversando, aí o irmão desceu e falou assim, veio ao meu encontro e falou assim, eu estava conversando com o irmão Pedro ali, e falei para ele, olha, o pastor Luiz, ele pode estar passando o que for, está sempre daquele jeito sorrindo. Ele está sempre sorrindo. Eu falei assim, mas como assim? Pode estar passando o que for. Ele falou, Deus sabe como está o teu coração, mas você está sempre sorrindo. E aí, irmãos, eu estava ali muito preocupado. Resumindo, eu sempre acompanhando esse processo, aí o processo foi arquivado. Eu falei, como assim? Aí tem uma irmã na igreja que ela se formou em Direito, e eu perguntei para ela, ela foi lá, deu uma olhada no processo, e falou assim, olha, eu não tenho acesso para saber a fundo o que está acontecendo, mas fala com a sua advogada. Aí eu entrei em contato com a minha advogada, falei assim, escuta, meu processo foi arquivado, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei, vou dar uma olhada. Irmãos, o processo, a causa estava ganha desde 2018. Acho que pensaram assim, esse cara não está interessado nisso não, arquiva isso daí. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas aí eu entendo que Deus faz essas situações porque Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa vida, Deus nos prova no caminho da obediência. Muitas vezes nós estamos sendo provados, não é que Deus quer nos reprovar, não. É porque Deus, Ele quer, através da nossa vida, demonstrar que Ele é Deus para outras pessoas também. E nos ensina alguma coisa. Porque Elias também já estava dependente do querite, dos corvos também. E Deus quis mostrar para Elias que ele não precisa agir sempre da mesma forma. E que nós dependemos dele. E gratidão como estilo de vida foi o que Deus lembrou para o rei Davi, certa feita. Deus lembrou para Davi, se a gente lê em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9, nós vamos ver que Deus lembra para ele, lembra de onde eu te tirei. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Aí por isso que nós, dentro dessa perspectiva, é que nós entendemos o porquê Davi, lá no Salmo 51, após ele ter pecado contra o Senhor e contra a vida do próximo, ele começa a orar e se humilhar. Em nenhum momento Davi falou assim, Senhor,
tenha misericórdia de mim, porque eu vou deixar de ser rei. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque grande vai ser a minha vergonha. Não, mas por Davi ter um coração cheio de gratidão a Deus, ele fala assim, em outras palavras, entre linhas, parafraseando, Davi está dizendo assim: pode o Senhor tirar o meu reino, pode o Senhor tirar tudo que eu tenho, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus, que aleluia gostoso. Vocês estão entendendo? Ingratidão é própria dos ímpios. Não cabe a nós, irmãos. Ingratidão é própria dos ímpios. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 10, Davi, quando estava fugindo de Saul, ele ajuntou uns 600 homens, de 600 a 700 homens, e esses homens eram homens que estavam maltrapilhos, endividados, homens que estavam arruinados, mas viam em Davi um rei, e passaram a seguir Davi. E Davi foi morar perto de uma fazenda de um homem chamado Nabal. E ali era uma região muito perigosa. E Davi, sem ser convidado, sem ser contratado, Davi começa a guardar aquela propriedade onde residia Nabal e a sua esposa Abigail. Então os salteadores não vinham contra a fazenda, porque Davi, com aquele pequeno exército, guardava aquela propriedade. E um dia, Nabal estava na época da tosquia, e na época da tosquia, eles faziam festa, faziam churrasco, tinha grandes celebrações, comida à vontade. E Davi então manda 2 dos seus soldados até a fazenda buscar alimento. E os homens chegaram lá cheios de boas intenções, alegre e tal, falou assim, se apresentaram e falaram assim: olha, o Davi pediu que você arrume alimentos para ele, para nós, tal. Aí Nabal falou assim, respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Em outras palavras, Nheca, quem é Davi? Quem é esse vagabundo? Quem é esse cara? Eu não conheço Davi. Aí os homens de Davi voltam e falam para Davi. Davi, lógico, no seu princípio, ele era uma pessoa muito explosiva. E ele falou assim: junta todo mundo aí, eu vou mostrar para ele quem é Davi. Sabe aquele tipo, ontem eu falei na igreja, né? Muitas vezes tem pessoas que falam assim: não, irmão, comigo é assim mesmo, eu tenho sangue nordestino na veia, mexeu, olha, pelo amor de Deus, o sangue nordestino ferve. Eu falei: não, a partir de hoje você tem o sangue de Jesus Cristo correndo nas tuas veias. É o sangue de Cristo agora. Amém? Aí Davi falou: junta todo mundo, vamos lá e vamos tomar a força, vamos destruir, vamos fazer. Mas diz o texto, irmãos, porque Nabal era um homem ímpio, e por ser um homem ímpio, ele não reconhecia o cuidado de Deus sobre o lar dele, promovido pela presença de Davi na região. Assim são aqueles também que estão na igreja e muitas vezes não deixam o seu coração se voltar totalmente a Deus. Ele nunca tem motivo para gratidão, mas já dou o dízimo.
né? Ou não, já paguei o dízimo. E dízimo não se paga, se devolve. Não, eu já dei oferta, agora vem mais uma oferta. Mas que diacho de tanta oferta? Mas para que? De novo isso daqui. Tem pessoas que só reclamam. Não reconhece o milagre, não reconhece a bondade, não reconhece que Deus transformou a vida, transformou a casa, transformou a família. O que darei eu ao Senhor pelos grandes benefícios que o Senhor me tem feito? Em 2015 eu fui num hospital para ser medicado e fui direto para a UTI. Eu sofri um infarto, eu fiquei internado, eu abri o peito, operei o coração. Na mesma época, um pastor amigo meu, lá de Guarulhos, também sofreu a mesma situação. Hoje ele dorme no Senhor, mas até aqui Deus tem me sustentado. Eu não sei o porquê, mas sei de uma coisa: eu devo agradecer ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele tem me feito. Oh, Deus eterno. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que nós realizamos e fazemos na casa do Senhor, nunca é demais. Aí Nabal era ímpio, por isso que ele não tinha gratidão, mas Abigail era uma mulher grata. Ela sabia que a proteção daquela fazenda era por causa da presença, humanamente falando, tá, irmãos? Era por causa de Davi e os seus soldados. Quando ela ficou sabendo o que o seu esposo fez, ela mandou que o empregado separasse vários alimentos, colocasse sobre um animal e foi ao encontro de Davi. E quando ela está indo, ela vê que Davi está vindo ao encontro da fazenda com ira, com fúria. Mas quando Davi contemplou aquela mulher, a atitude daquela mulher, o coração de Davi se derreteu. E Davi perdoou a loucura daquele homem. E passado uns tempos, aquele homem foi tomado de uma enfermidade, faleceu, e Davi se casou com aquela mulher. O quanto aquela atitude conquistou o coração de Davi. Agora eu quero saber, irmãos, e Deus? Como será que Deus não se alegra quando nós tocamos o coração dele com as nossas atitudes de adoração e glorificação sincera? E existe já estou indo para o final, pastor Marcos Ferreira, existe uma advertência contra a ingratidão. Tem um salmo 95, 10... e outros versículos, outros capítulos mais da Bíblia, fala sobre isso, que porque o povo caminhou 39 anos e 11 meses no deserto, eles estavam ao mês da terra prometida, e caminharam 39 anos e 11 meses, por causa da ingratidão. E Deus advertia, sempre adverte seu povo: não seja ingrato, porque o povo pedia pão, Deus mandava pão, o povo reclamava. Pedia água, Deus mandava água, o povo reclamava. Tem muitos crentes que estão com a vida paralisada, porque só sabem reclamar. O culto não está bom, o louvor não está bom, a pregação não está boa, e não sei o que, nada está bom, o meu emprego não está bom, onde eu moro não está bom, e nada. E há uma advertência: Senhor, o emprego que eu não estou não é o emprego dos meus sonhos, mas obrigado por esse que o Senhor preparou, mas eu já te louvo por aquele que o Senhor já tem preparado para mim lá na frente. Amém? Já comece a agradecer por aquilo, pelo melhor que Deus está preparando.
pelo melhor que Deus já preparou no mundo espiritual e vai se manifestar na tua vida se você aprender a ser uma pessoa que agradece e honra. Não só a Deus, viu? Porque tem pessoas que falam, eu agradeço a Deus e honro a Deus. Não, é o próximo também. É o próximo também. O próprio Jesus, quando curou aqueles leprosos, eram 10. Só um voltou. E o próprio Jesus poderia ter ficado quieto. Mas o que Jesus falou? Ué, não foram 10? Cadê os outros 9? Ele queria que os 9 voltassem também para agradecer. É expressão de gratidão. Honra a quem tem honra, foi lido nesta noite. E eu encerro dizendo o seguinte: desenvolver um estilo de vida de gratidão é um exercício diário. E começa pela valorização ao próximo. Honre a tua igreja. Honre o teu pastor. Honre tua liderança. Honre a Deus. Se estiver debaixo da vontade de Deus, honre. E não tem importância do que falam, dos questionamentos. Deita água na mão porque quer alguma coisa. Não. O teu estilo de vida é quem vai demonstrar lá na frente que o que você fez foi agir com honra. E Deus, que tudo vê em secreto, vai te recompensar em público. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Marcos, Deus abençoe. Deus abençoe esta igreja. E eu termino perguntando: você já honrou alguém hoje? Se não honrou, aprenda a honrar. Que Deus abençoe. As palmas ao Senhor. Obrigado, igreja. Deus abençoe. Obrigado, pastor.